Pois muito bem, galera do YouTube, estou na área para mais uma aula do canal Smart Groups. E na aula de hoje nós vamos continuar com a nossa série que resolve as questões de matemática do Enem 2018. Vamos resolver a questão 161 do Caderno Azul, que diz o seguinte: para apagar os focos A e B de um incêndio que estavam a uma distância de 30 metros um do outro, os bombeiros de um quartel decidiram se posicionar de modo que a distância de um bombeiro ao foco A, de temperatura mais elevada, fosse sempre o dobro da distância desse bombeiro ao foco B, de temperatura menos elevada. Nestas condições, a maior distância em metro que os dois bombeiros poderiam ter entre eles é... Vamos começar fazendo aqui na nossa tela um esquema que representa essa situação problema. Vamos colocar aqui um sistema cartesiano e localizar nele o foco de incêndio A e o foco de incêndio B. No sistema cartesiano, o foco de incêndio A está aqui na origem, que tem coordenadas 0 e 0, e como o foco B está a 30 metros de distância do foco A, ele vai estar aqui no ponto B sobre o eixo X com coordenadas 30 e 0. Agora ele fala que a distância de um bombeiro para o foco A, que é o de temperatura mais elevada, tem que ser o dobro da distância desse bombeiro para o foco B. Então vamos montar aqui um triângulo posicionando esse bombeiro da seguinte forma. O bombeiro vai estar aqui nesse ponto P de coordenada x, y. E a distância de P até A vai ser o dobro da distância de P até B. Agora a gente vai calcular essas distâncias. Primeiro de P até A, depois de P até B. Então a gente vai fazer o seguinte. Como eu quero primeiro a distância de P até A, eu vou pegar as coordenadas de A e de P. Aqui eu vou chamar A de coordenadas x10, y10 e P de coordenadas x2, x, y2, y. Por que eu estou usando essa nomenclatura x1, y1, x2, y2? Porque na forma que a gente calcula a distância, a gente vai ter essas coordenadas expressas dessa forma. A distância de P até A vai ser igual a raiz quadrada de x2 menos x1 ao quadrado mais y2 menos y ao quadrado. Agora a gente só precisa pegar esses pontos e substituir na fórmula. Vai ficar que a distância de P até A é igual a x2, que é x, menos x1, que é 0, ao quadrado, mais y2, que é y, menos y1, que é 0, ao quadrado. Como x menos 0 é x e y menos 0 é y, a gente tem que a distância de P até A vai ser a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Agora vamos calcular a distância de P até B. Está aqui na nossa tela. Vou pegar as coordenadas de B, que é 30 e 0, e as coordenadas de P, que é x e y. Aí vou fazer a mesma coisa. Para B eu tenho x1, y1 e para P x2, y2. Substituindo na fórmula, a gente vai ter que a distância de P até B é x2, que vale x, menos x1, que é 30 ao quadrado, mais y2, que é y, menos y1, que é 0, ao quadrado. Aqui y menos 0 dá y. Então, eu posso dizer que a distância de P até B é a raiz quadrada de x menos 30 ao quadrado mais y ao quadrado. Como no problema diz que a distância de P até A é o dobro da distância de P até B, vamos colocar essa igualdade aqui. E substituir essas distâncias. Eu vou ter o seguinte, que a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado vai ser 2 vezes a raiz quadrada de x menos 30 ao quadrado mais y ao quadrado. Para esses radicais sumirem, a gente vai levar os dois membros ao quadrado. Aqui eu vou cortar o expoente com o índice, vai ficar só x ao quadrado mais y ao quadrado. Aqui primeiro eu elevo esse 2, 2 ao quadrado dá 4, e aí eu simplifico. O expoente com o índice vai sobrar x menos 30 ao quadrado mais y ao quadrado. Agora vamos desenvolver esse binômio aqui, que é um quadrado da diferença de dois termos. Desenvolvendo ele, vai ficar assim. X ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4 vezes. Isso aqui vai ser o quadrado do primeiro, mais menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, ou seja, menos 60x, mais o quadrado aqui do segundo, que é 900, mais y ao quadrado. Multiplicando tudo por 4, vai ficar assim, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4x ao quadrado, menos 240x, mais 3.600, mais 4y ao quadrado. Agora eu vou reorganizar essa equação. Como? Vou fazer uma troca aqui simultânea dos membros. Vou pegar tudo que estava no segundo membro, passei para o primeiro, o que estava no primeiro coloquei no segundo, e agora eu vou organizá-la da seguinte forma. Primeiro eu vou escrever os termos que tem x ao quadrado, que é 4x ao quadrado, e o x ao quadrado que vai passar aqui para o primeiro membro menos x ao quadrado. Depois os termos que tem y ao quadrado, que é 4y ao quadrado, e o y ao quadrado que vai passar para cá negativo.
Depois o termo que tem x, que é menos 240x, e o termo independente. E aí eu vou igualar a zero. Agora eu vou subtrair aqui, ó, 4x ao quadrado menos x ao quadrado dá 3x ao quadrado. 4y ao quadrado menos y ao quadrado vai dar 3y ao quadrado. Menos 240x mais 3.600 igual a zero. Se eu olhar para esses coeficientes que eu tenho aqui, ó, nessa equação, todos são divididos por 3. Então vamos simplificar. Se eu dividir 3x ao quadrado por 3, vai restar x ao quadrado. 3y ao quadrado por 3 vai restar y ao quadrado. Menos 240x por 3 vai ficar menos 80x. E mais 3.600 por 3 vai dar 1.200. Essa equação que a gente obteve aqui é uma equação de circunferência. É uma equação que tem essa forma aqui, ó. E para encontrar a circunferência que está aqui, posiciona esses bombeiros, de modo que aconteça isso, eu tenho que achar o centro e o raio dela. E como é que eu vou achar? O centro da circunferência está nesse termo aqui que tem x e y. Se eu pegar esses termos que tem x e y, dividir os coeficientes que ele tem por 2 e trocar o sinal, a gente consegue determinar o centro. Então vamos fazer isso. Ó. Vou chamar o centro de um ponto de coordenadas A e B. O termo que tem x aqui na equação é menos 80x. Eu vou pegar menos 80, dividir por 2. Dá 40. Ou melhor, dá menos 40. Mas aí eu vou trocar o sinal, vai ficar 40. Então, essa coordenada A aqui, ó, vale 40. Lembra, eu pego o termo que tem x, divido por 2 e troco o sinal. Menos 80 por 2 dá menos 40, trocando o sinal, 40. Como não tem termo que tem y, eu digo que ele é zero. Se eu dividir 0 por 2, vai dar 0. E aí eu não posso trocar sinal, quer dizer que b vale 0. Então eu já descobri aqui o centro da minha circunferência. Essa circunferência tem coordenadas 40 e 0. Na equação geral de uma circunferência, essa parte que tem aqui, ó, a ao quadrado mais b ao quadrado menos r ao quadrado, representa esse valor numérico. Então, como é que eu vou encontrar o raio? Pegando essa parte aqui da equação geral e igualando a 1.200. Fazendo isso, ó. Como eu já tenho a, que é 40, e b, que é 0, vai ficar assim, ó. 40 ao quadrado, mais 0 ao quadrado, menos r ao quadrado, igual ao valor numérico que eu tenho aqui na minha equação, que é 1.200. 40 ao quadrado dá 1.600, o 0 ao quadrado nem preciso escrever porque dá 0, menos r ao quadrado, igual a 1.200. Agora eu vou pegar esse 1.200, ó, jogar aqui para o primeiro membro, e o r que está negativo para o segundo vai positivo. Vai ficar assim, ó. 1.600 menos 1.200 igual a r ao quadrado. Ou seja, 400 igual a r ao quadrado. Então, para descobrir o raio, basta eu extrair a raiz quadrada de 400, que é 20. Então, o que a gente descobriu? Que o lugar geométrico onde esses bombeiros estão é uma circunferência. Vamos colocar ela aqui na nossa tela. O centro dessa circunferência tem coordenadas 40 e 0. E o raio, 20. Então, essa circunferência ela é o local onde esses bombeiros podem ficar, de modo que a distância de P até A seja o dobro da distância de P até B. Se eu traçar aqui o diâmetro, ele representa o segmento que dá a maior distância que eles podem ficar um em relação ao outro. O outro bombeiro tem que estar aqui, ó. Então, qual é o segmento que representa a maior distância aqui nessa circunferência para que esses bombeiros fiquem um em relação ao outro e atendam essa condição? É o diâmetro da circunferência, que tem 20 aqui e 20 aqui. Então, a resposta da nossa questão é aqui a alternativa B. A maior distância que eles podem estar entre eles é 40. Ok? Bem, galera, essa foi a resolução de mais uma das questões do Enem 2018. Se você gostou, deixa aí seu like, faz seu comentário, compartilha nosso vídeo nas redes sociais e aproveita, se inscreve no nosso canal para estar nos dando aquela força, aquela moral grandiosa de sempre. Foi mais uma vez um imenso prazer estar com vocês e não esquece, agora ficou fácil aprender matemática. Até o nosso próximo encontro.